Te saúdo nessa noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. Jesus é bom, o seu amor nos alcança, sua misericórdia também é a razão de nós não sermos consumidos. Então, nesta noite, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você permita-se ser guiado por Deus, a palavra dEle, o Espírito Santo dEle, que nos convence todos os dias. Deus, em nome de Jesus, eu invoco o teu nome nesse momento, Senhor, o nome poderoso nos céus e debaixo da terra e acima da terra. Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite eu te entrego a QNR, Pai, os quatro cantos dessa cidade, que o Senhor nesta noite possa fazer o teu mover neste lugar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa curar, transformar, que o Senhor possa curar as feridas da alma nesta noite, a qual remédio nenhum pode, psicólogo nenhum pode, mas o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele pode curar as nossas feridas da alma, Ele pode libertar nossas mentes nesta noite, mentes cativas nesse lugar, que seja liberto pelo poder de Deus e da palavra de Deus. Que o Senhor tome nesta noite cada família, cada lar, cada comércio, cada comerciante, em nome de Jesus Cristo, neste lugar, cada estabelecimento comercial, que o Senhor abençoe, cada jovem, cada criança, cada homem, cada mulher neste lugar, Deus, que a QNR venha ser conhecida, Senhor, pelos remanescentes de Deus, jovens fortes, pregador da Tua palavra, Deus. Nós não aceitamos, Jesus Cristo, a QNR escravizada, mas a QNR liberta, pelo nome de Jesus Cristo, que é o nome que quebra cadeia, o nome que dissipa todas as trevas. Então, nesta noite, Deus, que o Senhor possa fazer milagres aqui neste lugar, que os seus anjos estejam aqui neste lugar, que o Senhor possa, Senhor Deus, resgatar vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, pois nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que os homens homenageiem o nome de Jesus, e todas as criaturas no céu e na terra, no mundo inteiro, dos mortos caiam de joelho. Nome poderoso, como foi dito aqui, o nome de Jesus é poderoso. Então, o apóstolo Paulo estava falando aqui que Jesus, ele era Deus, mas ele não tentou usurpar o lugar de Deus. Ele não quis ser Deus. Ele não veio em natureza de Deus. Pelo contrário, ele veio em natureza humana. Deus enviou o seu único filho para vir buscar e salvar o que havia se perdido. O que havia se perdido era o homem. E Jesus, ele tomou, foi a nossa forma fragilizada, a nossa forma frágil, fraca. Jesus, ele veio sofrer nessa terra, ele não venceu o mundo como Deus, ele venceu como homem, porque ele tinha que comprar o homem para Deus. Deus, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus foi experimentado em todos os tipos de dores, ele foi experimentado de todas as formas. Jesus, ele foi tentado. Jesus, ele passou fome. Jesus, ele passou sede. Jesus, ele teve escassez de tantas coisas. Mas mesmo assim, em momento algum, ele quis tomar a forma de Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus que quando
Jesus é batizado, o Espírito Santo de Deus conduz Jesus até o deserto. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando Jesus está no deserto, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E a palavra do Senhor vai dizer que ele sentiu fome. E foi nessa hora que o adversário da alma do homem chegou diante de Jesus e disse: olha, se tu és filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus diz: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela também é pão. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele é o pão da vida. Então nós precisamos desse pão para nos alimentar. Para quê? Para que a gente esteja firme diante das tentações. Porque tentações vêm sobre a terra, tentações vêm na vida do homem. Mas se ele tiver alimentado na palavra de Deus, se ele tiver bebido da água de Deus, que é a palavra também, ele estará firme, ele vai vencer como Jesus venceu no deserto. Jesus, ele não estava na forma de Deus, ele estava na forma do homem. E Jesus, ele deixou bem claro, porque na forma de homem, com a palavra que é o pão de Deus em nossa vida, nós também venceremos todas as dificuldades. Nós venceremos o maligno com a palavra de Deus, porque ela é o pão que nos sustenta. Então Jesus, ele estava dizendo para o adversário: nem só de pão viverá o homem. Esse pão que tu está mandando eu transformar essas pedras em pão, esse aí o homem come, ele passa fome, mas eu sou o pão daquele, se o homem comer jamais sentirá fome novamente, porque esse pão ele sacia a nossa alma eternamente, porque é o pão da vida, porque é Jesus Cristo, é o pão da vida. Por isso que a palavra vai dizer, ele não usurpou, ele poderia mandar aquelas pedras transformar em pão. Mas Jesus, ele veio cumprir a vontade do Pai. Jesus, se ele tivesse falhado no deserto, ele não cumpriria o que ele veio fazer. Não tinha como ele cumprir, por isso que ele venceu no deserto. Depois que ele vai do deserto, ainda tem um tempo, ele vai para a cruz, ele também venceu na cruz. E a palavra do Senhor vai dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus? Porque temos que beber da água que é Jesus. Porque temos que comer do pão que é Jesus. Então Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo estava alimentado de Cristo. Porque Paulo fazia a vontade de Deus. Porque Paulo lia essa palavra e ele diz: olha, eu guardei essa palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque toda vez que o pecado vem à nossa porta, a gente não é isento de pecado, toda hora a gente peca, mas estou falando do pecado que nos leva à condenação eterna. Quando esse chega, estamos alimentados da palavra e resistimos o mal. Então nesta noite que você possa se alimentar desse pão que é Cristo Jesus, se alimente desta água que é Cristo Jesus. Jesus, ele sendo Deus, ele tomou a forma de servo e ele veio servir. Então nós somos servos também um dos outros. Deus enviou o seu Filho para salvar o homem da condenação, da morte eterna, porque a palavra do Senhor vai dizer que o homem saiu do jardim morto. Então Jesus, ele veio libertar o homem dessa morte, ele veio trazer vida e vida com abundância para o homem. O homem precisava ser resgatado da morte eterna, porque o homem estava morto, agora o homem não está mais morto eternamente, porque tem o Cristo que é vida. Se ele quiser, ele vai para Cristo que é vida eterna. Então ele sai da morte para a vida. Por isso que a palavra diz que quando a gente encontra Cristo, a gente sai da morte para a vida, porque mortos já estamos em Cristo, mas quando aceitamos Jesus Cristo em nossa vida, passamos da morte para a vida, porque o homem saiu morto e a morte alcançou a humanidade, mas tem uma morte física que o corpo vai para o solo, mas ainda tem uma morte eterna, que essa é onde é o lugar de tormento, de sofrimento. Essa ninguém passa para o lado de Deus mais, porque a morte é eterna. Mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância para todos que quer, para todos aqueles que quer receber. Por isso que Jesus, ele veio tomar a forma de servo para levar nós
levar a nossa natureza humana, tudo aquilo que falhou no jardim, através do corpo de Cristo na cruz, foi tudo selado, tudo agora se tornou viável, tudo agora tem um caminho para entrar se quiser, tudo agora já não está mais separado de Deus, porque mediante a fé somos aceitos por Deus através de Cristo Jesus. Então já não há nem mais uma condenação mais, porque Jesus, ele já pagou o preço na cruz. Então não há nenhuma condenação mais, da qual pode nos separar do amor de Deus. Porque Paulo vai dizer, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nada poderá nos separar de Deus. Por quê? Porque Cristo é o amor enviado do Pai para salvar a humanidade. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está sobre quem? Que está sobre Cristo Jesus. Nada poderá nos separar desse amor, porque esse amor está em Cristo, e todo aquele que aceita o Filho recebe o Pai também. Então nesta noite que o Senhor te abençoe, que você venha para Cristo, não perca tempo. Jesus está vindo, você está vendo os acontecimentos, tudo que está acontecendo na terra, é palavra de Deus se cumprindo, e as coisas vão ficar pior, as coisas vão estreitar. Você creia, você crendo ou não, aceitando ou não, recebendo ou não, a palavra de Deus é irrevogável. Ela não vai deixar de se cumprir porque não cremos, porque não acreditamos. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. E Deus vai dizer que a palavra, ela nunca volta vazia, porque ela cumpre aquilo que lhe apraz. Ela cumpre aquilo que alegra a Deus. Tudo que está acontecendo não é porque Deus estabeleceu a sua palavra e deixou vá acontecer isso. Não. Pela maldade do coração do homem, Deus já deixou tudo escrito, porque já sabia o que ia acontecer, já sabe. E sabia como estaria o homem no fim dos dias. Orgulhoso, presunçoso, amante de si mesmo, mais amigo do mundo do que de Deus, inimigo de Deus e amigo do mundo, amando mais as coisas do mundo do que as coisas do céu, querendo mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Quando Jesus diz na parábola, louco, se essa noite te pedir a tua alma, tu tens preparado ela para quem? Porque ele diz, olha, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A parábola vai dizer que o homem, ele fez uma plantação e ele foi colher, e ele fez, diz, olha, eu vou derrubar aquele celeiro, eu vou fazer uma igual e vou juntar e vou folgar. Mas só que já era o último dia da vida dele, e ele achou que podia usufruir de tudo aquilo que ele tinha plantado. Enganou-se, frustrou-se, porque a palavra do Senhor vai dizer que se pedisse a alma dele naquele dia, para quem ele teria preparado. Então é necessário que a gente prepare a nossa alma. Toda hora a nossa alma tem que estar preparada, porque não sabemos o momento em que Deus vai pedir o fôlego de nossa vida. Talvez achamos que tem 1 ano de vida, 2 anos, não temos nem um dia, nem mais um segundo, porque quando Deus resolve pedir o fôlego do homem, segue-se o juízo. Então não tem como mais voltar atrás, como as virgens que falam, voltaram atrás. Mas quando chegou a porta já estava fechada. Não vai dar tempo de nós nos preparar. Temos que estar preparados para ir com Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, aqueles que ouviram, aqueles que estão ouvindo, os que hão de ouvir. Que o Senhor abençoe nesta noite pelo poder do teu nome, ó Cristo.